O transporte coletivo é essencial. Nós precisamos aí mover muita gente para fazer essa logística aí da pandemia, né? Talvez tudo aquilo que a gente imagina temporário tenha que ser um pouco mais permanente e a gente vai passar aí por ciclos de maior ou menor isolamento social. Ou seja, precisamos ter um transporte de alta qualidade operando, precisamos ter esse sistema convenientemente limpo, mas sim, é um transporte essencial e ele precisa estar aí. Por outro lado, a demanda caiu absurdamente. Por outro lado, a oferta só reduziu em 1/3. Bem, isso tudo é um desequilíbrio enorme, né? E, bem, aí linhas foram cortadas, outras foram paralisadas e cada um está se virando como pode, né? Recursos estão sendo solicitados para o governo federal, que, por sua vez, também está tentando atender recursos solicitados por todo mundo, e assim estamos. A gente está vendo menos veículos nas ruas, naturalmente menos acidentes, menos congestionamento, menor qualidade do ar. Isso aí já está ficando bem claro para a população. As cidades estão ampliando esses espaços para a mobilidade não motorizada, não tanto ainda no Brasil, mas bastante no exterior. Ampliação de calçadas, de certa forma resgatando um pouco o desenho original das avenidas, né? Porque se a gente olhar, no último século isso tudo foi perdido para o automóvel. Ciclofaixas, usando balizadores, pinturas, tentando montar e consolidar redes cicloviárias, né? Estacionamento mais seguro para bicicleta, que também é muito importante. E dado que agora a gente tem menos veículos circulando, né? Eu até sugeri aqui para o nosso secretário de transporte se ele não podia emprestar a máquina que faz pintura nas ruas e a gente poderia então começar a pintar faixas prioritárias para o transporte coletivo, né? Porque faz todo sentido a gente já ir reservando esse espaço de pedestres, de ciclistas e para o transporte coletivo, para a gente ter aí uma nova dinâmica urbana muito mais adequada ao ambiente viário. A gente tem que pensar numa lógica de flexibilização de horários e do home office, né? E aí, já que a gente fala agora bastante de achatar curvas, a gente podia tentar achatar o pico, né? E o que faz todo sentido para o transporte coletivo. Esse seria, digamos, um primeiro período. Depois eu imagino um segundo período, um período de um certo consenso sobre as externalidades negativas geradas pelo transporte. Um momento em que as pessoas começam a valorizar mais a questão do consumo e circulação em espaços abertos e livres de aglomeração. Acho que vai haver uma certa revisão, né, de onde eu vou agora fazer minhas compras. Talvez a gente consiga resgatar bastante as ruas no Brasil, o que seria algo muito interessante. Também um certo entendimento sobre benefícios para a saúde de caminhada e pedalada, né? E também uma percepção desses impactos todos negativos que veículos a combustão interna acabam gerando, como poluição do ar, dos acidentes, do congestionamento, que consome bastante aí o nosso tempo, né? Se houver realmente essa conscientização de tomadores de decisão, da mídia, da população, sobre esses ganhos decorrentes da taxação das externalidades negativas do transporte, bem, então a gente poderia, de certa forma, começar a taxar isso e a gente poderia começar a pensar em acesso pago a determinadas zonas das cidades, exercer o estacionamento de longa permanência, cobrar esse estacionamento, porque isso ainda não é, ou é pouco cobrado no Brasil, cobrar IPTU diferenciado para edifício, garagem, etc. Ou seja, finalmente a gente acharia aí outros fundos que viriam exatamente dessa cobrança de externalidade dos transportes e que seriam canalizados para manutenção da oferta do transporte coletivo. Bem, aí faz mais sentido a gente manter um certo nível de oferta, desde que tenhamos agora um fundo, né, para isso. Também um estreitamento de faixas e redesenho das vias, né, para acalmar o tráfego, porque, de novo, segurança viária é uma coisa que a gente precisa continuar tratando e a gente não quer também, de novo,
o transporte privado distribuído aí por todas as ruas da cidade. A gente pode começar a pensar em áreas proibidas de carros de moto, em ter um transporte coletivo mais direto e mais rápido, e aí começar a atrair, não só recuperar os clientes antigos, mas começar a atrair novos clientes. Bem, o terceiro período é a consolidação da nova mobilidade. Aquelas intervenções todas temporárias feitas lá no primeiro período, que tiverem sucesso, naturalmente elas se transformam em definitivas, algo que é bastante fácil de fazer. As ruas começam a ser remodeladas dentro de uma lógica de 95. Essa é uma lógica bem interessante, que se fala bastante no momento, que tem a ver com os 5 anos de idade, com os 95 centímetros de altura das pessoas, e que pode também ir para os 95 anos de idade, ou seja, redesenhar por uma lógica de segurança de pessoas que têm, digamos, uma habilidade diferente aí de circulação. Os negócios das pessoas de bairro, etc., com os pequenos comerciantes, algo que deve ser reforçado, mais mercados e feiras de ruas abertas, com uma certa organização, não o que a gente está vendo agora na pandemia, mas abrindo mais espaço e de certa forma, reforçando como atividade interessante, né, para compras. Então, começar a criar essas novas centralidades para residentes locais. Bom, isso da lógica do como pode evoluir o não motorizado e como ele pode reforçar, então, esse ambiente todo no bairro, né, para fazer com que negócios locais prosperem e que, finalmente, a gente comece a ter um pouco mais de empregos também existindo e sendo gerados nos bairros e não tanto nas áreas mais centrais e consolidadas das cidades. Bom, também uma ideia de que o Vale Transporte, de certa forma, já tem aí o seu tempo, foi um grande sucesso na sua concepção original, mas agora eu imagino que a gente precisa aí uma taxa de mobilidade que reforce esse Vale Transporte. Minha ideia para isso é que essa contribuição patronal, que hoje é feita sobre salários mais baixos, possa também atingir salários mais altos. Alguma coisa tipo o Versement Transporte francês lá, mas alguma coisa que não necessariamente anule o Vale Transporte. É uma concepção aí brasileira, como foi originalmente o Vale Transporte. E isso podendo associar à cobrança das externalidades. Quer dizer, se nós já tínhamos no período anterior cobrança de externalidade, agora nós damos um passo mais à frente para o financiamento de um transporte que possa aí ser qualificado e modernizado. Aí nós estamos falando agora de frotas mais limpas, porque afinal a população está percebendo a vantagem de um ar mais limpo para a saúde, e aí nós temos então a possibilidade de talvez avançar com os ônibus elétricos no Brasil, né? Que é uma questão que implica aí num investimento de capital um pouco maior, mas que já em algumas modelagens se mostra que tem algumas vantagens operacionais, depois em custos operacionais. Também a gente começar a criar serviços flexíveis ou dinâmicos, que era o que a gente precisaria agora nesse momento Covid, né, e que infelizmente não deu pela agonia do todo dia, mas a gente pode recuperar aí o conceito do dial-a-ride, que era um conceito dos anos 80, que era um conceito, em teoria, muito interessante, mas muito difícil de aplicar, quando todos precisavam telefonar para uma central e marcar um dia antes a realização de um transporte e alguém lá no computador de grande porte tentar otimizar uma operação para outro dia, né? Mas hoje em dia a gente pode começar a ter isso operando em várias rotas na cidade, quer dizer, um transporte coletivo focado aí na necessidade no atendimento do cliente e que faça aí com isso tudo que a gente tenha uma redução substancial nos custos do sistema, porque afinal nós estamos otimizando, aí nós vamos ter ganhos de 25% ou mais. Então aí é um cenário muito mais interessante, porque agora nós estamos falando de um serviço otimizado, né? Por um lado, um serviço que atenda melhor o cliente, quer dizer, mais flexível e com novas fontes de recurso. Agora nós temos uma disrupção
na inércia. Quer dizer, nós temos aí um novo vetor, que no caso até é uma pandemia, e que exige uma mudança radical. E o caminho desses 3 cenários que eu estava construindo, de certa forma, atendem à necessidade dessa mudança. Mas eu estou, obviamente, falando de um mundo ideal, onde tudo pode dar certo, mas a gente pode falar também numa questão distópica, onde tudo pode dar errado. E aí imaginar o que seria se nada for feito. E se nada for feito e as coisas continuarem como estão, bem, aí nós vamos ter grandes problemas, né? A gente tem que lembrar que tudo que está acontecendo agora é num ano político. Nós estamos aí com acirradas disputas que estão já em uma esfera política, né? Já está se falando aí das eleições de alguns anos e se traz isso para a realidade presente do Brasil, onde nós estamos enfrentando um problema estrutural que tem basicamente a ver com as cidades. Aliás, uma questão interessante é que, se a gente olhar hoje, as cidades mais afetadas, elas estão justamente nos lugares mais distantes e mais remotos do país, né? Então, isso fica bem claro que é um problema de cidades, é um problema de, mais que tudo, de aglomeração e não de densidade, porque densidade nós precisamos na cidade, mas precisamos tratar da aglomeração. Mas voltando à disrupção, quer dizer, nós estamos num ambiente político fragmentado, bastante fisiológico aí, claramente antagonista à causa do bem comum. E toda essa inação que pode decorrer disso pode fazer com que empresas do transporte coletivo de fato fechem, como várias estão fechando nesse momento. As linhas que estavam paralisadas podem talvez nunca mais serem retomadas e as pessoas vão ter aí problemas sérios de acessibilidade, né? Volto lá à questão inicial. Afinal, o que é o transporte, qual a importância do transporte, é justamente prover acessibilidade. Se nós cortarmos algumas linhas, muita gente vai ficar sem acessibilidade, nós vamos tornar a cidade cada vez menos equânime. Bom, isso deve promover, se assim ocorrer, de novo, o despertar dos serviços informais, que já foi uma dor de cabeça no passado, e de novo, ampliar a circulação de carros e motocicletas. Só para lembrar, a China reabriu e está havendo uma procura maior de carros na China, infelizmente. E isso tudo pode levar, então, a mais poluição do ar, a mais mortes no trânsito e níveis de congestionamento, talvez, que nós nunca tenhamos visto antes, né? Porque se a gente tirar as pessoas do transporte coletivo e jogar em automóveis, vai faltar espaço viário, não há dúvida. E, por consequência, a gente vai ter que tirar mais espaço de pedestre, né, de ciclista e, eventualmente, até olhar para as poucas faixas de ônibus e corredores que nós temos nesse Brasil e ficar pensando se eles também não deveriam ser removidos para facilitar a circulação de automóveis. Quer dizer, aí a gente poderia ter um retorno a uma situação muito ruim. Talvez algumas cidades tomem esse rumo, enquanto que outras tomem um caminho contrário, né? Tem boas iniciativas acontecendo no Brasil que indicam justamente o sentido contrário, né? De buscar essas alternativas todas. Quer dizer, nem tudo estará perdido, algumas vão se destacar e outras vão naufragar, e talvez lá na frente tudo tenha que ser recuperado, mas vai ser um esforço muito grande. Por isso era melhor que todas começassem a dar passos, mesmo que fossem modestos nesse primeiro momento, mas no sentido de criar um ciclo virtuoso nesse processo. E o que mais me preocupa no momento é a descontinuidade no transporte coletivo, porque nós vamos cortar a acessibilidade de pessoas a oportunidades, e isso vai aumentar o distanciamento. À medida em que pessoas não possam ir à escola e a trabalho, como vão desenvolver home office se nem, digamos, qualidade de conexão de internet tem? Quer dizer, nós temos que avançar também em 5G nesse processo. Quer dizer, tem uma série de outras coisas que vão ter que acontecer para viabilizar esse nosso novo momento aí de sociedade.
e essa transição aí que vai ser por uma economia que não vai disparar de um dia para o outro, mas provavelmente vai se recuperar muito mais lentamente do que aconteceu na queda, né? Não deve ser uma recuperação em V, eu imagino.